Todo o mercado financeiro está esperando divulgação de taxa de juros dos Estados Unidos, só que muita cautela, muito cuidado, porque mesmo com o aumento de taxa de juros pelo Fed subindo a 0,5%, talvez a gente tenha euforia no mercado, mas talvez a gente tenha também armadilha para o preço do Bitcoin, tá? E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso. Eu vou estar te mostrando o que pode acontecer depois do aumento de taxa de juros dos Estados Unidos e também depois do FONC. Depois do aumento de taxa de juros, que acontece às 4 horas, a gente tem um pronunciamento do FONC às 4h30, que é tão importante quanto o aumento de taxa de juros, porque o FONC vai dar pista de como que vai ser os próximos aumentos de taxa de juros. Então, a gente precisa ficar de olho não só na taxa de juros, mas nas pistas que o FONC vai dar para os próximos aumentos, no qual vai impactar muito forte no preço de todos os ativos de alto risco. E hoje a gente vai ver o que pode acontecer aí depois de todo esse burburinho, depois de toda essa conversa, aumento de taxa de juros, pronunciamento do FONC e a armadilha que o Bitcoin pode estar formando aí. Você pode acabar caindo nessas armadilhas do preço do Bitcoin e consequentemente impactando nas altcoins também, tá bom? Então vamos lá pro vídeo, vamos lá falar de Bitcoin, vamos lá falar de preço e gráfico. Já começando aqui por Bitcoin, pessoal, já falei isso daqui para vocês diversas vezes, já estou há algumas semanas falando diariamente sobre o que está acontecendo aqui com o preço do Bitcoin, até onde ele pode subir e o que vai acontecer no decorrer do dia. Pro decorrer do dia de hoje, eu acredito que a gente tenha uma euforia, uma prévia euforia como aconteceu ontem, com a divulgação de inflação do CPI dos Estados Unidos. Então, com a elevação ali de 0,5% nas taxas de juros dos Estados Unidos, a gente pode ter uma pequena euforia, fazendo com que o preço do Bitcoin suba até 18.300. Porém, essa euforia ela não é sustentada porque a gente não tem uma valorização consistente. A gente tem apenas uma valorização por euforia, uma valorização momentânea. Então, o que ele pode formar aqui é, como eu disse lá no início do vídeo, é uma armadilha, tá? Então, muita cautela, porque ele pode simplesmente tocar nessa região, toda essa região aqui é a região de resistência, já falei ontem, e depois ele devolver tudo e já vir buscar até amanhã essa banda inferior desse canal em 17.400, tá, pessoal? Então, eu acredito que a gente pode ter sim uma valorização aqui na divulgação de taxa de juros e depois no pronunciamento do Fed, porém essa valorização pode ser uma armadilha e logo depois o Bitcoin devolver tudo, voltar para 17.400. Então muito cuidado, porque a gente pode ter Bitcoin caindo ainda hoje e amanhã e também no decorrer da semana, tá? Então muita cautela mesmo, porque se o Bitcoin voltar aqui para 17.300, não acredito que ele vai segurar, porque ele já veio tocando diversas vezes aqui nessa região, na banda inferior desse canal, e a gente pode ter o rompimento e o Bitcoin voltando aqui para 16.700 ou até mesmo para 15.500, tá? Então muita cautela, muito cuidado. E a nossa principal oportunidade, como eu venho falando, é em short, tá? Por quê? Toda essa valorização que a gente vem acompanhando no Bitcoin são valorizações dentro de uma lateralização. Então, se a gente tem valorização dentro de uma lateralização, no qual ele ainda não saiu e eu acredito que ele vai continuar até fevereiro, essas valorizações vai ser para voltar devolvendo tudo logo em seguida. Então, por mais que a gente tenha essa valorização até os 18.300, 18.200, vai ser para devolver logo em seguida, para voltar a subir só lá para o próximo mês, para o mês de janeiro, para o mês de fevereiro. Então, a gente vai ter ou pode ter essa valorização até os 18.200, 18.300 para ele voltar devolvendo e cair aqui até os 16.300, tá, pessoal? Então, muito cuidado, muita cautela aí para o preço do Bitcoin. Não saia comprando a qualquer custo, não saia comprando a qualquer preço, porque mesmo com a divulgação de taxa de juros pelo Fed, a gente ainda tem a queda aqui para o preço do Bitcoin, tá? Por que isso pode acontecer, Luiz? Isso não é positivo? A inflação caindo, a taxa de juros começando a voltar para os eixos, isso não é positivo? Sim, é positivo, porém isso não está impactando de forma positiva para o preço ainda, tá? A gente tem valorizações, porém valorização sem consistência, valorização por euforia. A gente não vê consistência nessas valorizações. Até mesmo observando o volume, a gente consegue perceber isso. A gente não tem grandes volumes compradores. O que a gente tem nesse momento é falta de intenção vendedora, porque os vendedores não querem vender mediante notícia positiva. Então, os vendedores simplesmente param de vender e a maior agressão passa a ser na ponta compradora. Só que é uma agressão ínfima, é uma agressão pequena, relativamente pequena para a força vendedora que pode ser exercida sobre ele. Então, se porventura sai alguma notícia negativa, por pequena que seja, e os vendedores passem a vender,
a gente vai ter uma queda bem mais extensa, bem maior do que a própria valorização, porque a valorização se deu através de ausência vendedora e não de uma forte pressão compradora. Então a gente precisa ficar muito atento a isso e fazer sempre essa leitura antes de sair comprando, e é isso que eu passo a observar nesse momento. Eu acredito que essas valorizações são por euforia e ausência vendedora, ausência de força vendedora, tá, pessoal? Então quando isso acontece, geralmente a gente não tem consistência nas valorizações. A gente tem a valorização por euforia e logo depois a gente vê uma pressão vendedora agredindo com mais força no preço e o preço caindo, devolvendo todo o lucro que teve, porque a pressão compradora foi ínfima, foi pequena. Então é isso que eu passo a observar, fazendo essa leitura técnica e também observando aqui em alguns indicadores, como por exemplo volume, como eu tinha dito, e RSI. A gente está bem próximo aqui do RSI dar uma sobrecompra, tá? Então até mesmo por isso que eu acredito que ele ainda pode dar um toque aqui nos 18.300, 18.200, e a gente vê o RSI gritando pra gente uma sobrecompra, e isso a gente já consegue preceder no gráfico de 4 horas, onde a gente já tem o RSI gritando pra gente que está sobrecomprado. O mercado já comprou muito, ou aquela pequena força compradora que o mercado tinha para exercer já está começando a se dissipar. Então a gente tem força compradora, ou a gente vai ter força compradora passando a diminuir cada vez mais, e a pressão vendedora, ou qualquer pressão vendedora que a gente tiver aqui nessa região, a gente vai ver o preço voltando a cair de novo, devolvendo todo o lucro, porque aqui é uma resistência muito forte e os vendedores têm motivo para passar a vender. Então muito cuidado com essa armadilha, muito cuidado com o que pode acontecer aqui com o Bitcoin pro dia de hoje. E eu acredito que as nossas melhores oportunidades aqui pro Bitcoin vai estar na ponta vendedora, onde a gente vai passar a ganhar dinheiro com os shorts. A gente vai passar a shortar, monetizar toda essa queda, se isso vier a acontecer de fato, e a gente, com o dinheiro do short, passa a aumentar nossa exposição no Bitcoin em spot. A gente passa a comprar e aumentar nossa carteira em spot para pegar grandes valorizações, que na minha opinião só vai acontecer em fevereiro, depois de fevereiro, porque a gente tem ali para os Estados Unidos muita coisa ainda para acontecer, a inflação ainda não foi vencida, ainda tem um longo caminho para ser trilhado ali pelo Fed para que consiga equilibrar inflação, taxa de juros, e quando isso acontecer, ou se isso acontecer, não vai ser do dia para noite. A gente precisa ainda de 1 ou 2 trimestres aí do próximo ano para que a gente passe a ver o mercado começar a virar de fato, tá? Para o dia de hoje a gente tem Nasdaq neutro, devolveu praticamente todos os lucros de ontem. A gente teve uma grande valorização, uma grande euforia, como eu tinha dito. Toda a valorização foi por euforia, sem consistência alguma. A gente tem Nasdaq, devolveu praticamente tudo, mas tanto Nasdaq como S&P, na minha opinião, tá super positivo, tá? Mesmo devolvendo praticamente tudo, a gente tá super positivo porque estamos próximo do rompimento desse canal de baixa aqui no semanal. E na minha opinião isso é muito positivo, sendo que a gente já tem Dow Jones precedendo pra gente esse rompimento e Dow Jones tentando vir buscar topos mais altos, tá? A gente só tem em Dow Jones esse topo mais alto aqui em 35.180 e depois a gente tem all time high, alta máxima histórica em 36.682. Romper essa região é alta máxima histórica e daí a gente não tem mais resistência acima disso. Porém, isso é algo muito difícil de acontecer. Eu acredito que não vai acontecer do dia para noite. A gente vai ter muita oscilação, mas quando isso acontecer, a gente tem o mercado literalmente em tendência de alta. E aqui a gente tem rompimento da resistência principal ou da mais alta resistência. Acima disso a gente não tem resistência, a gente consegue trabalhar em cima de projeções de Fibonacci, em cima de outras coisas, mas resistência de região de negociação a gente não tem mais. E quando isso acontece, obviamente isso traz mais euforia para todo o mercado de alto risco e a galera passa a fugir um pouco aqui de mercado de baixo risco, como por exemplo o título, que a gente já está vendo cair e eu acredito que vai cair um pouco mais até essa região de 3,26, e o dólar eu acredito que vai passar a cair um pouco mais até essa região aqui de 101. Então, queda para mercado de baixo risco, possível valorização para mercado de alto risco, tá? Mas não do dia para noite, como eu venho falando, a gente tem essa possibilidade de valorização, mas eu não acredito em valorizações consistentes para esse ano. Eu acredito em valorizações consistentes a partir de fevereiro. Então, até fevereiro, o que a gente tem, Luiz? A gente tem possível lateralização. E como eu sempre venho falando aqui, se a gente tem possível valorização até fevereiro, por mais que a gente tenha uma alta, a gente vai ter o preço devolvendo tudo para continuar e formar para a gente a nossa lateralização. Então, o que eu mais acredito nesse momento é isso.
E quando a gente vai ver os dados macroeconômicos, os Estados Unidos está começando a esboçar que eles estão começando a controlar a inflação. Como eu tinha dito, a guerra ainda não foi vencida, ainda tem um longo caminho para trilhar, mas a gente já começa a ver uma luz no fim do túnel. Observe que a gente tem aqui para os Estados Unidos a inflação regredindo e possivelmente encontrou topo aqui em 9,1. Depois a gente teve 8,5, 8,3, 8,2, 7,7, 7,1. Então, a inflação ela veio regredindo meses após meses. Então, a gente tem aqui um decréscimo na inflação, sendo que a gente tem o Federal Reserve subindo as taxas de juros a 0,75, se não me engano foram 4 meses consecutivos em 0,75, no qual mostrou para o mercado que aquele aumento de 0,75 surtiu efeito. E agora a gente vai ter uma tentativa de pivô do Fed, onde o Fed passa a diminuir as taxas de juros, regredir o aumento de taxa de juros, indo para 50, depois 25, e depois eles vão estudando novos aumentos, se precisar voltar para 50, se precisar voltar para 75, e lembrando que tudo é teste. Eu acredito que eles ainda estão testando, vão elevar para 0,5%, acredito que vai elevar para 0,5%, o mercado acredita que vai elevar para 0,5%, elevando para 0,5%, eles vão observar como que isso vai se refletir aqui na inflação. Vai surtir efeito negativo ou positivo para a inflação. Se surtir, mesmo com aumento de 0,5%, surtir efeito positivo, no próximo mês o CPI vir 6,9%, 6,8%, surtiu efeito 0,5%. Então, próximo aumento 0,5%, depois 0,5%, depois eles passam a diminuir mais. Diminuir para 25, porque a gente tem taxa de juros começando a se equiparar com inflação. Então, isso mostra algo positivo para o mercado, mas como eu falei para vocês, não acredito que isso vai ser do dia para a noite. Não acredito que a gente vai ter uma valorização na próxima semana de 20, 30%. Não acredito que com essa divulgação de 0,5% a gente tenha uma valorização de 10% no mercado de alto risco. Mas o que está acontecendo hoje, no mês de dezembro, nessa semana, vai se refletir lá em janeiro, fevereiro. Então, a gente continua com o mercado estagnado, dezembro, janeiro, início de fevereiro a gente já começa a ver efeitos positivos para mercado de alto risco, e esses efeitos positivos que foram tomados cá em dezembro vai ser surtido em fevereiro, vai ser refletido em fevereiro, e a gente vai começar a ver notícias positivas sendo refletidas no preço de todos os mercados de alto risco. Hoje, as notícias negativas impactam bem mais do que as notícias positivas. Quando a gente tem uma notícia negativa, por mais que seja pequena, a gente vê o preço despencando, a galera pulando fora, porque a gente tem pânico, a gente tem medo no mercado. E as notícias positivas passam a ser irrelevantes. Por exemplo, a gente tem uma notícia aqui que saiu que a Alemanha pediu regulamentação global da indústria cripto. Então, a Alemanha, o país, os regulamentadores da Alemanha, está começando a pedir regulamentação global para o mercado cripto. Isso é um assunto controverso, muita gente fala que é bom, muita gente fala que é ruim. Na minha opinião, que viso valorização, acredito que isso é muito bom porque vai trazer institucional. Se traz institucional, traz dinheiro, se traz dinheiro, traz market cap, se traz market cap, traz valorização consequentemente. Então, eu acredito que isso vai ser bom se acontecer, e por mais que seja uma notícia positiva, o mercado não observou isso, não refletiu essa notícia no preço. Por quê? A galera está observando mais as notícias negativas, então as notícias negativas estão surtindo mais efeito do que as positivas. Porém, quando o jogo virar, quando o que está acontecendo agora começar a ser refletido de forma positiva lá em fevereiro, toda essa notícia ou qualquer notícia positiva vai fazer com que reflita muito e reflita de forma positiva, fazendo com que o preço suba muito. Enfim, era isso que eu queria trazer para vocês. Aliás, o vídeo já até ficou grande, então vou ficando por aqui. Vou deixar aí embaixo aí na descrição link para BitGet, link para o grupo do Telegram, entra lá. Se o vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like aí para que o YouTube divulgue para mais pessoas esse vídeo, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Fui!